Vila Nova 1, Criciúma 0, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Gol marcado pelo volante Arthur Rezende de pênalti aos 41 minutos do segundo tempo. Jogo Vila Nova 1, Criciúma 0, que teve um público pagante de 5.420 torcedores e um público total de 5.568, para uma renda de R$ 43.025. Como é que foi o jogo Vila Nova 1, Criciúma 0, Evandro? Um Vila que jogou 45 minutos mais os acréscimos, de uma forma totalmente diferente daquele Vila apático dos primeiros 45 minutos. E aí sempre a gente tem que ressaltar o trabalho do treinador. Quando ele fez as mexidas, especialmente mudando os dois alas, o time do Vila mudou com o Mateuzinho, que entrou e fez um grandíssimo jogo pela equipe colorada. Então o Vila que a gente queria ver, a gente viu na etapa complementar, mudando completamente a história daquele Vila paradão do primeiro tempo, em que empatou 0-0. A vitória de 1-0, o Vila fica, no meu ponto de vista, a uma vitória para escapar definitivamente do rebaixamento, Natália. Kleber, como foram esses 90 minutos? O que você pode falar pra gente? Análise desse jogo, Vila Nova 1, Criciúma 0. Os primeiros 45 minutos, o Vila não foi bem. Os laterais estavam muito distantes dos atacantes dos lados e o Arthur Rezende, o segundo homem de meio campo, distante do Wagner. Quando veio o intervalo, o técnico Alan Al aproximou os homens de beirada e aproximou os dois homens de meio e o Vila passou a mandar no jogo. Aí só deu o Vila chegou, pressionou e não fez o gol. Aí o técnico Alan Al começou a fazer as alterações e ao colocar o Mateuzinho no jogo, ele deu outra dinâmica, uma dinâmica mais técnica do jogo, da bola tocada mais rápida e da bola chegando com melhores condições para ser finalizado. O Mateuzinho sofreu o pênalti, o Arthur Rezende cobrou o pênalti, o Vila venceu por 1-0, o pênalti aconteceu, tudo normal e o placar foi justo. O técnico Alan Al que fez as 5 alterações no Vila Nova, né? Entraram no jogo o Railan, o Jefferson, o Mateuzinho, também o Hugo Cabral e o Daniel Amorim, além dos 11 que iniciaram a partida. Os melhores e os piores do Vila nessa vitória de 1-0, Evandro? Natália, os dois zagueiros do Vila, isso tem sido uma constante na história do Vila nesse campeonato brasileiro. Tanto o Rafael Donato, que é disparado, talvez um dos melhores zagueiros dessa Série B do Campeonato Brasileiro, jogando muito, zagueiro que não leva cartão, que joga todos os jogos. O Alisson também jogou uma boa partida. Os dois zagueiros ótimos, mais uma vez. Você vai aqui para o meio campo, Souza melhorou no segundo tempo, o Arthur cresceu também um pouco na etapa complementar, chega um pouquinho mais na frente. O Dentinho foi o destaque do time do Vila, pelo primeiro tempo que ele fez, e manteve até com um crescimento na etapa complementar o bom futebol. Mas você pega, Mateuzinho entrou, sofreu pênalti, fez 2 chutes, 2 disparos para o gol, obrigando o goleiro a fazer uma grande defesa, se destacou também o Mateuzinho, e é por isso que a gente sempre fala, com a qualidade técnica dele, ele tem sempre que entrar. E o próprio... o outro aqui, o Caio Nunes, não, esses foram os melhores do time do Vila. Eu dividiria a condição de melhor entre o Dentinho e o Mateuzinho. 2 canhotos, né, atacantes que jogam ali pelos lados, o Dentinho que iniciou a partida e o Mateuzinho que entrou no decorrer do segundo tempo. E pra você, Kleber Ferreira, quem que foi bem, quem decepcionou no jogo de hoje? Eu não posso dizer que decepcionou porque o jogador vem de contusão e sentiu a contusão, tanto que foi substituído. Mas eu não gostei do Caio Nunes pela partida. Teve 2 chances de finalizar, finalizou muito mal e no primeiro tempo não participou do jogo. Então esse foi o jogador que me decepcionou. Agora, os destaques foram 7. O Mateuzinho, que entrou e deu outra dinâmica ao time do Vila Nova, foi para mim o principal destaque. O segundo foi o Dentinho, que teve muita regularidade o jogo inteiro. O terceiro foi o goleiro Tony, com 3 defesas muito boas, muito precisas. O quarto foi o zagueiro Rafael Donato. O quinto foi o outro zagueiro, o Alisson Cassiano. E eu vou colocar o sexto, o volante Souza, que no segundo tempo jogou uma partida como um grande volante deve jogar.
cobrindo os laterais, saindo para o jogo quando possível, fazendo o passe lateralizado muito bem colocado na medida em que os alas passavam, então colocar o Souza. Você me pergunta o sétimo foi o técnico Alan Al, que quando precisou mudou no time, mexeu na estrutura, reposicionou os jogadores e ganhou o jogo. Vila Nova, que com esse 1-0 diante do Criciúma, chega a 41 pontos, na 14ª colocação. Ele tem 6 a mais que o CSA, que abre a zona de rebaixamento, né, abre ali o Z4. Então são 6 pontos de diferença do Vila Nova para o CSA, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com esses 41 pontos, Evandro, já dá para cravar que o Vila Nova garantiu sua permanência na Série B do ano que vem? O caminho, assim, foi uma coisa absolutamente surpreendente, o futebol do Vila Nova nesse segundo turno do campeonato. De um time que fez 14 pontos, né, para chegar agora a 41, 27 a mais, não é isso? 27 pontos a mais, sem o campeonato ter terminado ainda. E o Vila contando ainda com 2 jogos dentro de casa, embora sendo contra Cruzeiro e Sport, tem um jogo contra o Bahia fora também. Mas eu acredito que o Vila, e tem um jogo do CSA ainda também, né? São 4. Essa foi a rodada 33, então faltam 5 jogos. Faltam 5 jogos, eu acho que o Vila vai permanecer na Série B. Isso, faltam 5 jogos, né? São 15 pontos em disputa, o Vila tem 41 pontos. O pessoal sempre fala aqueles 45 para ser o número mágico, né? Da permanência. Mas para você, Kleber... Mas se você levar em consideração, Natália, Kleber... Hoje, todos os resultados favoreceram o time do Vila. Todo mundo que está embaixo, né, acabou favorecendo. O Operário perdeu, o CSA perdeu, o Chapecoense perdeu. Brusque. Tudo foi lindo para o Vila hoje. Tudo favoreceu ao Tigrão. Com 41 pontos, Kleber, com esse cenário, já dá para garantir que o Vila vai disputar a Série B no ano que vem? Carimba, o Vila está na Série B no ano que vem, não tem jeito. Ele tem 6 pontos a mais do que a primeira equipe que está fora, que está dentro da zona do rebaixamento. Então o Vila não entra no rebaixamento, não tem como. Entre ele e o primeiro time na zona do rebaixamento, ainda tem 3 equipes ali no meio. Então o Vila está na Série B para o ano que vem. O Vila garantiu a sua permanência com a vitória de hoje. 15 pontos em disputa ainda, mas ele tem 6 pontos a mais fora da zona do rebaixamento. Por isso o Vila está na Série B, garantiu a sua permanência na Série B no ano que vem. Só se ele perdesse todos os jogos daqui para frente, o que não vai acontecer, e todo mundo ganhasse numa combinação excessiva de resultados. O Vila não cai. Vila Nova 1, Criciúma 0. Gol marcado pelo volante Arthur Rezende de pênalti. Próximo compromisso do Tigrão será no sábado, às 7 da noite, contra a Ponte Preta, jogando no Moisés Lucarelli, em Campinas.